E aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Espero que todos e todas estejam muito bem. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um upgrade que eu vou fazer aqui no meu computador. Eu vou estar instalando 32 GB de memória RAM no meu PC. Finalmente 32 GB em pleno 2025. É até piada para algumas pessoas, mas eu utilizo 16 GB de memória RAM no meu PC. É por sofrimento, viu? Para você que não trabalha com seu computador, só usa ele para jogar, beleza, até ok, roda. Agora, para você que usa para trabalho, para editar vídeos igual eu faço aqui, Adobe Premiere, Photoshop, e eu comprei isso daqui em 2021, então já fazem 4 anos que eu tenho 16 GB de memória RAM no computador. Chegou a hora de fazer o upgrade, portanto eu comprei esses dois pentes de memória RAM da XPG modelo D45G. Vamos ver como que vai ser a instalação aí. Eu vou mostrar para vocês aqui a configuração na BIOS e os resultados aí no final do vídeo, como que é o antes e o depois aí em alguns jogos, fechou? Eu espero que vocês gostem desse vídeo ou que de repente ele sirva até como um tutorial para você que está instalando memória RAM no seu computador e está meio perdido, beleza? Porque eu vou mostrar tudo na prática, configurando a BIOS, testando aí depois, certo? Então é isso, sem muita enrolação. Eu vou mudar a câmera aqui, então enquanto eu faço isso, um recado aí do nosso patrocinador. Cuidado com o perigo! Faça a ativação do Windows aí no seu PCzão ou no seu notebook de maneira segura. Só na GVG Mall vocês encontram o Windows 11 CDKs, o Windows 10 pacote Office, jogos e muito mais por um preço bem mais acessível sem precisar zerar o teu salário. Clique em comprar e aplique o cupom de desconto GM25. De R$ 189 vai para R$ 146. Após receber sua chave é só ir em configurações, sistema, sobre chave de ativação e alterar a chave do produto. Agora sim o Windows está ativado com total segurança. E o melhor de tudo isso é que agora é sem perigo. Lembrando, tá? Link confiável na descrição do vídeo ou na bio do canal. Então, indo aqui em sistema e sobre, vocês estão vendo aí algumas configurações aí do meu PC. E uma delas é justamente 16 GB de memória RAM a 3.200 MHz de frequência. Eu vou desligar o computador agora, é a primeira coisa a se fazer para poder instalar memória RAM aqui na máquina, é desligar o computador. E então eu vou remover essas duas memórias aqui do meu computador, da HyperX, modelo da linha Predator, de 8 GB cada uma, 3.200 de frequência cada uma. E é isso, uma coisa que vocês estão vendo que sempre me incomodou é que a cor do RGB delas é um pouco diferente, tá vendo? Não é reflexo da câmera não. Realmente a cor rosa e o branco também fica com uma tonalidade um pouco desigual. Daqui a pouco vocês vão ver o comparativo com a memória aqui da Kingston, da HyperX. Eu vou até colocar lado a lado e vocês veem que o RGB, olha o tamanho, é muito diferente, né? Essa daqui é bem maior. A parte do RGB dela, tem o dissipador aqui. Essa outra memória aqui tá lacrada, como vocês estão vendo. Agora que o computador desligou, eu vou mostrar para vocês aqui a remoção das memórias da HyperX, tá vendo? Elas estão uma pulando, tá vendo que não tá uma do lado da outra? Eu tô fazendo isso para trabalhar em dual channel, e eu quero que elas funcionem em dual channel, aí por isso que eu sempre coloco um slot pulando para outro. Tá vendo que eu acho que a maior parte das placas, elas vão ter essa trava aqui em cima, então é só você puxar a trava, a memória vem um pouquinho para frente, você vai, puxa e remove ela. Olha só como que é a HyperX Predator. Bonita também, né? É bonita, só que o RGB dela é um pouquinho mais discreto. Eu vou remover a outra aqui também. É só empurrar a travinha lá, levantar ela, tá vendo? Só levantar a trava. E agora remover a memória, tá aí, as duas da HyperX removidas. Para instalar essa memória aqui, vocês vão olhar que tem um lado, tá vendo, ó? Tem um lado que é maior e um lado que é menor, certo? E tem esse encaixe aqui que não deixa você colocar errado. Olha lá na placa-mãe aonde tá esse encaixe. Deixa eu tirar o bonequinho aqui do computador. Olha que aqui na placa-mãe tem, tá vendo, ó? A linha, aí é só você olhar certo e encaixar. Já instalei a primeira memória, essa segunda memória e eu pulo um slot, encaixo ali embaixo, tá vendo, ó? Eu encaixo certinho e ali em cima também. Então nos dois, ó, tem que tomar cuidado para você não atravessar, ó, atravessar a memória. Então encaixa certinho os dois aí, já era. Agora aqui eu vou fazer com uma mão só, não recomendo fazerem dessa forma. Eu tô até segurando aqui na parte de trás da placa, tá vendo? Para não empurrar, não entortar muito a placa na hora que eu encaixar, já que eu tô fazendo com uma mão só. Vocês escutaram aí que ele dá um tipo um estalo, né, quando ele encaixa? Então é isso, ó, tá encaixado. Quando você empurra, o pino tem que descer sozinho, pelo menos na maior parte das placas é assim.
assim. Agora eu vou ligar o computador, vou mostrar para vocês a configuração aqui na BIOS. No caso, a minha placa ela tem esses LEDs aqui que indicam se está tudo ok. O RGB já ligou. Agora vamos configurar aqui a BIOS. E lembrando, tá, galera, que cada computador aí, cada placa-mãe tem uma BIOS diferente. Essa BIOS aqui da minha é da ROG, é da ASUS. Cada placa-mãe vai ter uma configuração totalmente diferente. Agora aqui em All Ticker, olha só, já foi identificado ali em My, vocês veem que já foi identificado aqui os 32 GB de memória RAM DDR4. Agora em All Ticker, eu vou começar a mexer nas configurações. Em All Overclock Tuner, eu deixo no perfil DOCP, tá? DOCP. Aqui DOCP eu deixo na velocidade ali, na frequência que eu quero, que no caso a memória é 3600, eu deixo em 3600. BCLK a frequência, isso daqui eu não mexo, esse eu não mexo, esse daqui tem a ver com processador. Memory frequência, esse daqui tá setado já a 3600, então tá certo. Só deixar ali 3600. E o FCLK eu deixo no alto. Feito isso agora, F10, um OK. E o computador vai reiniciar. Agora aqui em sistema e sobre, vocês estão vendo 32 GB de memória RAM, a frequência 3600, oh maravilha. E esse daqui é o resultado final da memória RAM aí da XPG. O RGB dela realmente maravilhoso, assim que o computador ligou já sincronizou, tá vendo? Não tem diferença das cores ali de um RGB para o outro. Claro que através de algum software aí você consegue mudar o modo que ele vai funcionar, que ele vai operar, colocar modo respiração, cor estática para ficar pulsando, piscando, fazendo o que você quiser. Ele tá no modo padrão, que é o modo arco-íris. Os dois estão sincronizados. E se você estiver vendo esse water cooler aqui, falando o que isso tá fazendo no computador que não tem nada a ver, não tem nem peça branca dentro dele. Na verdade, esse water cooler aqui é para um projeto de outro computador que eu tô usando aqui nesse, mas aí quando eu montar o outro que vai ser branco, aí esse water cooler passa pro outro, eu compro um outro water cooler melhor, claro, e coloco aqui nesse computador. Por enquanto esse daqui tá dando mais ou menos conta do recado. Agora eu vou deixar vocês aí com uns trechos aí mostrando o comparativo em 3 jogos antes e depois, com 16 GB de memória RAM 3200 e agora com 32 GB a 3600 para vocês verem se eu ganhei mais FPS, porque o RGB é maior, então tem que ter mais FPS, essa aqui é a realidade. Então dá uma olhada aí no vídeo. E enfim, galera, esses foram os comparativos de 16 GB de memória RAM com 32 GB de memória RAM. Eu só tenho esses 3 jogos instalados no computador agora para poder testar, porque eu tô sem espaço no computador também, então eu preciso cuidar disso aí, preciso resolver esse problema. Mas em relação a jogos, é praticamente a mesma coisa, não teve diferença. Agora, quando a gente fala dos aplicativos como programa de edição de vídeo, Adobe Premiere, Photoshop, que eu uso bastante, então realmente teve uma diferença significativa,
brutal. O aplicativo crashava, o aplicativo travava, coisa que já não tá mais acontecendo com 32 GB de memória RAM. Então esse foi o vídeo, pessoal. Comenta aí o que vocês acharam desses jogos que eu testei aí. Somente o Forza Motorsport aí requerem o recomendado 16 GB de memória RAM. Nenhum desses jogos aí que eu testei requer aí 32 GB de memória RAM. Então talvez pegando um jogo que fosse um recomendado 32 GB de memória RAM aí talvez faria uma diferença maior. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, falou e fui!